Galera, a questão de número 51, que diz o seguinte: para que o sistema tararará seja possível e determinado, deve-se ter a diferente de... Olha só, primeira coisa, uma sacada bem interessante, principalmente numa determinante 3x3, ou num sistema 3x3, né? 3 incógnitas e tal. Uma sacada bem interessante é você pensar na regra de Cramer. A regra de Cramer diz o seguinte: x é igual a dx sobre d. Y é dy sobre d. Z é dz sobre d. Onde esse d de baixo é o determinante da matriz dos coeficientes do sistema. Então, é o determinante formado por esses caras aqui. Ó. Beleza? E quando eu falo dx, eu troco esses caras do x, ó, por essa coluna que está depois do igual. Quando eu falo dy, eu troco esse cara aqui pela coluna depois do igual. Quando eu falo dz, eu troco essa coluna que está depois por essa coluna que está depois do igual. Tranquilo? Essa é a primeira coisa. Gente, aqui nós temos divisões. Olha o que acontece. Se nós tivermos, por acaso, d igual a zero, nós vamos ter duas situações. Olha só. D igual a zero, lembre que não existe divisão por zero. Não se pode dividir por zero. Então, nós temos duas situações. A primeira é se eu tiver um número diferente de zero aqui em cima, vou chamar de interrogação, dividido por zero. Beleza? Isso em ambos os... Entrambos, né? 3, entrambos... Essa foi boa. Entrambos os dx, dy, dz. E a outra possibilidade é se em todos esses três eu tiver 0 sobre 0. São duas possibilidades e duas situações. Se eu tiver 0 sobre 0, isso chama-se de indeterminação matemática. Indeterminação. Por que indeterminação? Porque olha só, quem vezes 0 é 0. Gente, qualquer número vezes 0 é 0. Então aqui existem infinitas soluções. Apesar de não poder dividir por 0, mas quando eu tenho 0 sobre 0, isso gera infinitas soluções. Já aqui, ó, qual é o número que vezes 0 dá um número que não é 0? Isso é o que? Uma coisa impossível. Beleza? Impossível. Então, se o determinante dos coeficientes for igual a 0, eu posso ter um sistema impossível, ou eu posso ter um sistema possível, porém indeterminado. Porém, na questão ele fala de possível, já quebrou isso, e determinado, já quebrou isso. E isso ocorre quando a matriz do coeficiente, o determinante da matriz do coeficiente é diferente de zero. Então, isso passa a ser possível e determinado. Ok? Então, agora é só calcular o determinante desse cara aí. Tranquilo? Vou apagar aqui para despoluir essa situação. E dizer que esse determinante tem que ser diferente de zero. Então, o que acontece para a gente aqui? Eu tenho aqui 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 2, menos 1, 1 e A. Esse determinante, quando calculado, ele tem que ser diferente de zero. Beleza? Olha só, eu vou usar uma regra que eu chamo de regra do vôlei. Tranquilo? Para calcular esse determinante. Olha só, eu armo a rede do vôlei aqui na diagonal principal. E faço a multiplicação. 2 vezes 2 vezes A, 4A. Beleza? 4A. Aí eu faço o seguinte. Quando esse cara sacar a bola, ele vai sacar para esses dois defenderem. Beleza? Então, vou fazer menos 1 vezes 1 vezes 2. Então, menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 2, menos 2. Detalhe, eu poderia fazer por sarri sem problema, certo? Só que aqui eu evito de repetir as duas primeiras colunas. Agora, esse cara vai sacar para esses dois defenderem. Então, aqui vai ficar 3 vezes 1 vezes 1. 3 positivo. Show? Agora, eu vou desarmar a rede e
e vou armar a rede invertida. Aqui, porque na prática você vai ter que riscar seu caderno de questões, então aqui eu vou fazer dessa forma. Vou só mudar a cor. Vou armar a rede, agora eu vou armar a rede de outra forma. Para ficar ferinha nessa regra do vôlei, é só fazer umas 2, 3 vezes, acabou. Armou a rede, então multiplico a armação da rede. 3 vezes 2 vezes menos 1, menos 6. Só que aqui é a diagonal secundária, então as coisas estão mudando de sinal. Então fica menos 6. Tranquilo? Menos 6. Agora, olha o que acontece. Esse cara vai sacar para esses dois defenderem. Então, A vezes 1 vezes 1, A. Só que está no sentido negativo, né, da coisa, então menos A. Tranquilo? Menos A. Ficou feio esse A, mas vamos melhorar aqui. Dá para entender que é um A. Então, aqui o sentido positivo negativo da coisa. Agora, esse cara aqui vai sacar para esses dois defenderem. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 1, menos 4, né? Então, vai ficar menos 4. Vou botar aqui embaixo. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou botar esse menos A para cá para baixo. E o menos 4 aqui também. Então, menos A. A gente já tinha achado. E isso daqui é uma coisa só, certo? E menos 4 agora, né? Menos 4 que esse cara sacou para esses dois defender. Só que está no sentido negativo, menos 4. Essa bagaça todinha tem que ser diferente de zero. Então, 4A com menos A, 3A. 6 menos 3, 3. 3 menos 2, 1. 1 menos 4 menos 3, diferente de zero. Passa o 3 para o outro lado, quando você fizer a continha. Mais 3, desculpa. Mais 3, diferente de zero. Então, esse cara aqui, quando fizer a continha, vai dar o quê? Vai dar menos 1, né? Show? Tranquilo, né? Show de bola? Então, repetindo a regra do vôlei. Fiz a diagonal principal. 2 vezes 2 vezes A, 4A. Esse cara saca para esses dois defender. Menos 2. Esse cara saca para esses dois defender. Mais 3. Agora inverte a rede. Isso dá menos 6, né? Eu copiei aqui menos 6, gente. Só que é menos 6 e fica mais, né? Por isso que quando você somou aqui, talvez não bateu com o meu. Aqui é mais 6. Agora deu certo. Mais 6. Então aqui, esse cara aqui é a rede. Aí esse saca para esses dois defenderem. Certo? Menos 4. Esse saca para esses dois defenderem. Menos A. Agora a conta vai ficar 100%, que eu acho que alguém percebeu aí que achou estranho a conta, né? 4A menos A, 3A. 6 mais 3, 9. Menos 2, menos 7, mais 3. Passou para lá negativo, então vai ficar A igual a menos 1. Tranquilo? Gente, valeu. Até a próxima aula.